perguntas foi sobre levedura, tá, Tomer? Então, eu vou pegar a que não é sobre levedura e fazer primeiro, porque depois a gente discute levedura. A Priscila perguntou aqui, pergunta que não quer calar. Bioplex zinco, então, substitui biotina? Ótima pergunta. Então, assim, a biotina, ele é um aditivo que também se acreditava que tinha uma função mais relacionada a casco, e hoje em dia, com mais estudos em cima do aditivo, se entendeu que esse é um aditivo que ajuda bastante na parte de metabolismo do animal também, da glicose. Então, muitos trabalhos mostrando que usar a biotina pode ter uma vantagem grande na questão de otimização da produção de leite. Na questão do casco em específico, se teorizou, né, que como é um componente que faz parte ali da estrutura do casco, que suplementar isso na dieta iria fazer algum impacto. Mas, de fato, o zinco ele vai ter uma ação muito mais direta na, na estrutura do casco do que a biotina, tá? Então, usar os dois juntos, melhor, né? Você tem essa vantagem, mas se eu tivesse que escolher só um, essa também é a opinião do Bill Wise, quando ele veio para o Brasil, perguntaram para ele, né, se ele pudesse escolher só um, né, biotina ou zinco orgânico. Resposta de maior parte dos técnicos vai ser: se eu pudesse escolher só um, escolheria zinco orgânico, tá? Pensando em casco. Mas se você tem a possibilidade de usar os dois juntos, aí você vai ter essa vantagem também no metabolismo energético do animal. Toma, e a dose para esse metabolismo é a mesma dose de casco? A dose Acho que de 40 miligramas. recomendação, né, essas 40 miligramas já é uma recomendação mais moderna, já pensando nesse metabolismo energético do animal. Sim, brigadão. E aí, quando a gente vai para o cromo mais o zinco, Tomer, não estou falando que substitui também, né? Porque acho que tudo se potencializa, mas eu acho que cromo mais zinco ainda custa menos da metade do custo da dose da biotina e talvez teria um efeito aí parecido, né? Exatamente. Vamos. E outra vantagem do zinco é que, junto com o Actigenes, aumenta a camada de proteção pela mucina no intestino, né? E usar os dois associados já tem benefícios agregados aí na questão de mucina. E até de imunidade do animal no geral, né? Não que a biotina não tenha, mas realmente, se conseguir usar os dois, ótimo, mas se não conseguir, o zinco é muito mais barato que a biotina nesse sentido, né? Não que vá substituir. Vamos para as perguntas de levedura. Tomer. Vou começar pela da Stephanie, não que ela tenha sido a primeira a ser feita, mas acho que faz sentido começar por ela. O Beef Sac HG, certo? Biochrome mais ISAC 8417. Vai atuar semelhante ao ISAC 1026? O que você pode falar da diferença das duas cepas aí? Legal. O BIPSAC HG, o H é de alto e o G é grãos. Então, pensando numa dieta desafiadora com muitos grãos, é uma cepa que também foi desenvolvida pela Altec e se mostrou mais eficiente em dietas mais desafiadoras, com mais grãos, e conseguiria estar estimulando mais esse consumo de ácido lático dentro do rumen. Então, vai ter uma atuação semelhante e também vai conseguir ajudar os animais a controlar essa estabilidade de pH, né? O E Tomer, lá, uma coisa que eu tô, só para complementar, uma coisa que eu tenho feito aqui na minha região é indicar usar a associação das duas quando o cliente tem usa o grão úmido no leite, tá? Porque eu tenho uma liberação muito rápida e eu não quero perder o ganho que tem de digestibilidade da fibra, mas eu preciso impactar um pouco mais na alta disponibilidade do amido. Aí eu tenho usado as duas leveduras no leite e fornecendo a dose de cromo que é necessária. Então, é o que eu tenho feito aqui na minha região. O pessoal tem gostado.
Exatamente o ponto que eu ia tocar, né? Talvez a pergunta da Stephanie seja porque o produto é para gado de corte, que a gente sabe que o gado de corte em confinamento tem uma dieta muito quente, né? Mais quente que de vaca de leite, no sentido de quantidade de grãos. E ela é uma cepa feita justamente para esses desafios maiores, mas ela vai funcionar bem no leite também. É uma cepa que saiu da 1026, né? E foi aperfeiçoando ali para um outro lado, mas é uma cepa que vai funcionar bem sim. E aí, Tomer, já entrando nas perguntas finais que a gente tem no chat aqui. Mais uma pergunta que não quer calar. Então, o Isaac pode substituir o bicarbonato, né? Porque se ele tem esse efeito de tamponamento a longo termo ou não? Como é que é? E qual é a dose recomendada, né? Pergunta da Priscila e do Léo. Boa. Então, assim, a questão do bicarbonato de sódio, ele tem outras funções que não só de tamponamento. Uma das mais importantes, eu diria, é de aumentar a DCAD, tá? O aumento do DCAD, ele é benéfico para estimular o consumo de matéria seca nos animais, principalmente pós-parto, tá? Por exemplo, para uma pré-parto, num lote pré-parto, é um ingrediente que você tem que deixar ele de fora, tá? Justamente porque você quer um DCAD baixo, né, negativo. Você colocar um bicarbonato de sódio, você atrapalha completamente esse balanço de DCAD. Então, em dietas pós-parto, você já começa a ver uma maior inclusão de bicarbonato no sentido de aumentar a DCAD, mas para controle de tamponamento, a gente não tem uma eficiência tão grande justamente porque você tem que colocar doses extremamente altas para tentar fazer algum controle. Então, o ISAC, ele dá conta do recado. Eu tive recentemente lá na Espanha, e na Espanha a Altec trabalha, é uma região muito menor, obviamente, então a Altec trabalha diferente lá, com equipes que eles fazem a formulação direta das fazendas. E aí perguntei que dose de bicarbonato que eles usavam nas vacas em lactação, só balançaram a cabeça e falaram assim, não coloca. Então, nenhuma dieta trabalham com bicarbonato, eles trabalham só com óxido de magnésio e EISAC, e, e falaram que não tem problema nenhum com acidose. O negócio vai bem, mesmo incluindo bastante amido nas dietas. Então, já imaginava, teoricamente, que usar uma boa dose de ISAC poderia te dar uma segurança de acidose que o bicarbonato não dá, mas vendo na prática lá, vi também que o negócio realmente é muito bom para controle de acidose, né? Você usar o ISAC numa dose recomendada. A gente vai recomendar estar entre 1,5, no máximo 2 gramas do produto por vaca por dia, tá? Essa é a recomendação de rótulo. E você vai ter esse bom controle. Isso do Isaac concentrado, tá, pessoal? Né? De 1 a 2 gramas do Isaac concentrado. E aí, o Léo, na mesma pergunta, ele ainda falou: tem o máximo, tem problema, né? Vamos falar assim, de intoxicação com levedura? Não, a levedura morta, por exemplo, que você pode comprar como subproduto da indústria, como fonte de proteína, você pode fazer uma alta inclusão dela que não tem problema. Aqui na região é bem comum de comprar das cervejarias resíduo líquido de levedura para aumentar a proteína da dieta e a gente faz inclusões altas e não tem problema nenhum. Então, a levedura viva, você fazer uma inclusão alta demais, por exemplo, eu vou usar aí 10, 15 gramas do Isaac concentrado. Provavelmente você vai ter um gasto desnecessário vacadia, que a gente sabe que com uma dose menor você conseguiria o mesmo desempenho, tá? Homer, a alga, ela também vai trabalhar nessa parte do decad? É, a alga, no caso litotânio, é conhecido como também um tamponante, né? Um controle de acidose. No caso do Mycosor, por exemplo, a gente também tem a presença de alga, só que é do outra alga, né? A espécie Chlorella vulgaris chama, e aí não tem associação com controle de pH. Mas no caso de farinha de algas marinhas, no caso Litotanium, é sim uma outra estratégia que pode ser usada para controle de acidose. Então, por exemplo, se você tem uma dieta extremamente alta em amido,
eu apostaria, em vez de aumentar bicarbonato, por exemplo, de aumentar o espectro. Então, usar um óxido de magnésio e uma farinha de algas em conjunto para ter um produto bem completo. Não sei se era essa a dúvida. Era essa. Então eu consigo baixar o DCAD e ter esse tamponamento, né? Isso. Eu acho, Priscila, que assim, nunca é uma indicação nossa, né, da Altec de você tirar o bicarbonato por conta de ter o ISAC na dieta, né? E é muito mais observar o manejo ali, ver se realmente, porque bicarbonato não é barato, né? E a gente tá falando de 200, 250 gramas vaca dia. Então é ver se realmente tem essa necessidade, como o Tomer falou. Tem gente que trabalha bem. Aqui no Brasil, às vezes a gente tem um probleminha de manejo e talvez o bicarbonato entre para sanar esse tipo de problema. Às vezes na Espanha lá o pessoal não precisa porque o manejo é melhor, né? Então não é uma indicação chegar lá e falar assim, ó, pode usar o ISAC e tirar bicarbonato, né? Acho que não é esse o posicionamento, mas é observar se realmente o bicarbonato tá, o custo dele ali, a gente tá falando de um negócio de mais de R$ 1 vaca dia, né? Contra a levedura que custa menos de 10 centavos vaca dia praticamente, então é só ter certeza de que ele tá sendo bem empregado ali. A intenção é essa, ter estratégia da gente também reduzir esse custo e ter mais eficiência, né? Não vai dar para aplicar para todo mundo, mas pode ser uma coisa bacana. Porque o bicarbonato hoje, tanto em núcleo quanto em ração, ele está sendo bem oneroso. Se for usar a dose certa, não só o pozinho, né? O pirim-pim-pim. Tá bem oneroso mesmo. E É em essa. dado de corte, essa questão de tamponamento via levedura. Assim, na minha opinião, né, Priscila, em gado de corte ninguém usa bicarbonato em primeiro lugar, né? A gente sabe que a dieta é muito mais quente, mas o animal vai morrer dali 90 dias. É raro. Eu já vi uma vez um cara usando litotânio, mas assim, foi um caso em centenas, sabe? Ninguém usa tamponante para gado de corte. O que que o pessoal usa? VM ou, no nosso caso da Altec, a gente trabalha muito com pacote Advantage, que aí tem as duas cepas de levedura, mais os minerais orgânicos, mais o adsorvente, que dá uma segurança de tirar a VM e entrar com o nosso pacote e controlar, né? E controlar a citose ruminal, né? Então, eu enxergo dessa forma, né? Dificilmente a gente vai falar de substituir bicarbonato em gado de corte, porque ninguém usa, né? Mas a levedura, sim. Substituindo o VM, talvez seja um direcionamento. Maronese, Tomer? Antes de falar, vamos lá, um pouco como eu vejo o bicarbonato. Eu vejo o bicarbonato como mesmo o Tom me mostrou na apresentação lá, se você tem uma boa quantidade de fibra efetiva, e aqui em Minas Gerais nós temos um problema de ter fonte única de fibra efetiva, se você pegar quais são os produtores que trabalham com duas fontes de fibra efetiva, feno ou alfafa, muito pouco, tá? E o bicarbonato ele tem uma questão de tempo. O bicarbonato, a partir do momento que a vaca come, ele já entra em ação, ele está ali à pronta espera. A vaca, quando ela rumina direito, ela está com uma boa taxa de ruminação, não está passando calor, a quantidade de bicarbonato que vem pela saliva é imensamente maior, chega a ser 10 vezes, 12 vezes maior do que a gente colocaria de associação pela dieta. Mas por time, a gente precisa avaliar bem, porque nenhum aditivo vai funcionar nesses primeiros 15 minutos ali, e o bicarbonato funciona, tá? Estamos pensando em rumo pelo tempo. Mas é muito importante, mais importante, na minha opinião, antes da gente pensar só em entrar com tamponamento, pensar como é que está a fibra efetiva da dieta, assim como a digestibilidade do amido e sua partição. Se ela está sendo uma digestão mais ruminal ou está sendo mais intestinal. É milho seco? Esse milho seco foi moído fino, grosso? É milho mais dentado ou mais flint, mais duro? Tá? Então, são coisas que interferem também. Mas, assim, em termos de time, eu não vejo como alguma tecnologia concorra com o bicarbonato ainda, porque eu coloco, ele vai dissolver e vai agir ali antes de começar a ruminar e voltar a saliva. Essa é uma observação. E uso no corte. Sim, Luiz, tem alguns produtores que ainda usam no corte alguma linha de trabalho e raciocínio de algumas linhas de educação que colocam no corte. Eu tenho algumas
dezenas de milhares de animais terminados em confinamento com bicarbonato. Mas é uma tecnologia cara pensando em outros aditivos. Tá? Então, se você for comparar custo-benefício do bicarbonato contra uma VM, contra um BIFSAC HG associado com ISAC, que é o que nós temos no Advantage, você tem uma vantagem de tamponamento muito melhor com custo efetivo menor. A gente tem um pack do Advantage que eu falo que ele trabalha do rumen até o intestino. E pensando em acidose, eu tenho duas cepas de levedura e depois da fermentação que não ocorreu dentro do rumen, eu tenho a nível de intestino até proteção do Actigene e Bioplexin para fermentação de intestino, né? Então, aquela tal da acidose secal que ocorre em confinamento, a gente está muito bem calçado com o produto, melhor do que o bicarbonato, muito melhor do que o bicarbonato. Tomer. Eu acho que é por aí. Em vez da gente ficar aumentando dose de bicarbonato sozinho, a gente pensa em aumentar o leque de estratégia. Que eu vejo bastante gente fazendo assim, eu tô com um produto com bicarbonato, tô vendo problema de acidose, eu vejo o pessoal só aumentando a dose. Fala assim, não, põe mais, põe mais, põe mais. Quando na verdade você poderia manter a dose que você já estava utilizando e aumenta o teu leque de tamponamento. E aí, muitas vezes, como foi mencionado, às vezes é mais barato você colocar uma levedura viva como o Isaac do que você triplicar, às vezes, a dose de bicarbonato e vai ter um resultado melhor. Mas, mas nesse sentido, em gado de corte, tem se falado muito hoje em dia de controle de acidose nos animais e realmente as melhores estratégias vai ser levedura viva ou algum inibidor de crescimento microbiano como óleo essencial ou um ionóforo ou não ionóforo, no caso da aveia. Acho que a gente pode partir para o final aqui. O Priscila, você tinha comentado algo no começo, agora que eu relembrei aqui sobre segunda fonte de forragem e tal. Se você quiser falar mais um pouquinho, não ficou muito claro para mim a pergunta. É que o Tom perguntou das dietas na região, aí eu só comentei sobre o que ele perguntou de silagem, o Entendi. que que usava e tal, e subproduto. Não era uma pergunta, né? Você estava respondendo o que ele tinha falado na palestra boa. Isso. Esse aí é o maior desafio, por exemplo, quando você quer fechar FTM da dieta só com uma forragem, lá no caso silagem de milho, quando você tem uma silagem de milho excelente, às vezes para fechar a FTM da dieta, você traz junto de carona o amido, né? Às vezes você já está apertada no amido, tem bastante amido na dieta, mas você quer colocar um pouquinho mais de fibra. E aí, se tua fonte de fibra é única, silagem de milho, você traz a silagem de milho para tentar trazer um pouquinho mais de fibra e já traz de carona mais fermentação, no caso do amido. Então, é um desafio grande trabalhar só com uma fonte de forragem por causa disso mesmo. Então, aqui no sul, por isso que a gente tem sempre trabalhado com pelo menos duas fontes, para se a gente quiser aumentar a fibra, mas não trazer o amido de carona, conseguir fazer.